Imagina acordar todo dia se sentindo mais leve com a barriga mais sequinha, sem precisar contar calorias ou sofrer com dietas malucas. Se você já tentou de tudo e essa gordurinha teimosa ainda está aí, então pare tudo agora. Vou revelar o segredo do jejum intermitente que mudou a minha vida. É um método simples que queima a gordura da barriga enquanto você dorme. Fica comigo que eu te mostro o passo a passo real para você começar hoje e ver o resultado em algumas semanas. Você deve estar se perguntando o que é um jejum intermitente? É um tipo de dieta? Eu já vou começar a te dizer que o jejum intermitente não é uma dieta, tá? É um estilo de alimentação onde você vai alternar períodos de jejum e períodos que você pode se alimentar. Parece complicado, mas é simples. Por exemplo, você fica 16 horas em jejum e as 8 horas restantes do dia você pode se alimentar. Isso ajuda a fazer com que o seu corpo queime gordura armazenada, principalmente na região da barriga, que é onde a gente acumula mais gordura. Vai fazer com que o seu corpo use essa gordura nesses momentos que você está em jejum, você está sem se alimentar, então ele vai usar a gordura como fonte de energia. E a melhor parte é que é uma abordagem que você pode colocar facilmente na sua rotina. E por que é recomendado fazer o jejum intermitente? Porque existem vários benefícios, principalmente para aquelas pessoas que querem perder peso. O jejum intermitente ele melhora a sensibilidade à insulina e reduz seu risco de pré-diabetes. As suas células começam a ser menos resistentes à insulina. Em um estudo feito em 2016, nesse estudo foi possível descobrir que o jejum intermitente ajudou a reduzir a glicemia em pacientes com diabetes tipo 2. O jejum, ele também vai reduzir a inflamação do seu corpo, porque as células elas vão ser limpas por dentro através de um processo chamado autofagia. Além disso, o jejum intermitente ajuda a fazer você perder a primeira gordura, que é a mais perigosa de todas que você pode ter no seu corpo, que é a gordura visceral. Essa gordura visceral, ela vai causar uma resistência à insulina, vai diminuir também a testosterona dos homens e transformar ela em estrogênio e causa também inflamação. E o jejum intermitente vai ajudar o seu corpo a se livrar dessa gordura visceral. Outro benefício do jejum é que ajuda a reduzir o risco de ter doenças cardiovasculares, porque de acordo com alguns estudos, o jejum ajudou a reduzir a pressão arterial e a controlar os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue em indivíduos saudáveis. Vou falar agora como você fazer o jejum intermitente passo a passo. O primeiro passo é você escolher um protocolo que seja ideal para você. Existem vários tipos de jejum intermitente, mas para quem está começando, eu recomendo fazer o protocolo 16/8, que consiste em ficar 16 horas de jejum e 8 horas você pode se alimentar dentro desse período. Então, por exemplo, você vai começar a se alimentar às 10 da manhã e vai comer até às 6 da noite. Então, você vai fazer nesse período de 10 às 6, 3 refeições, né? O café da manhã, o almoço e o jantar. Se você quiser também um lanche, pode fazer também um lanche. E você vai escolher o horário que você vai comer. Mas você pode se alimentar a partir das 10 da manhã e até às 6 da noite. A partir das 6 da noite até as outras 10 da manhã do dia seguinte, você vai fazer 16 horas de jejum, certo? E esses outros horários de 10 às 6 são 8 horas de alimentação. Você pode dividir em 4 refeições. Se você achar que 16 horas de jejum é muito, você pode fazer 12 horas de jejum, em vez de ser 16, né? Fica 12 horas de jejum e as outras 12 horas você pode, né, se alimentar com as 3 refeições principais, mais um lanche. Se você quiser saber mais como transformar o seu corpo e a sua vida, baixe o meu e-book grátis do cardápio para perder 10 quilos em um mês. O link está na descrição do vídeo, é só você apertar aqui embaixo e baixar, que aí você vai começar a sua transformação. Outra opção é você fazer também jejum de 14/10, ou seja, 14 horas de jejum e 10 horas que você vai poder se alimentar. E você pode fazer esse jejum 2 vezes na semana. Você pode ficar 5 dias se alimentando normal, certo? Sem fazer jejum, e escolhe 2 dias na semana onde você vai fazer o jejum intermitente para poder ter os benefícios. Lembrando que esses 2 dias de jejum que você vai escolher não são consecutivos, para você não ficar fraca, né, não ter algum problema de saúde. Então você escolhe um dia, dá um intervalo de 1 a 2 dias e aí faz de novo o jejum, certo? O importante é ir no seu ritmo, você escolher o que é melhor para você, para poder isso se encaixar na sua vida. Se você não consegue ficar sem o café da manhã, então não precisa pular, você pode pular o jantar, mas se pra você o jantar é muito importante, então você pula o café da manhã. No meu caso, eu gosto de pular o café da manhã, porque pra mim é mais fácil eu ficar sem do que sem o jantar. O jantar pra mim eu gosto, então eu pulo o café da manhã quando eu faço jejum intermitente.
Passo 2 é você se hidratar durante o período de jejum. Então é muito importante você sim se hidratar, você não vai ficar sem água não, certo? Você vai ficar só sem se alimentar, mas você vai sim se hidratar durante o jejum intermitente. Então você vai tomar água, chá, café sem açúcar, você pode tomar café preto sem açúcar, não café com leite, porque o leite ele quebra o jejum. Isso vai ajudar você a controlar a sua fome e também faz com que o seu corpo vá trabalhar direito durante esse período de jejum. E também uma dica de ouro é você tomar água toda vez que sentir fome durante o jejum. Se tiver vontade de beliscar, você bebe água, que a fome vai passar na hora. Além disso, você pode fazer uma mistura de infusão de chás, como chá de hortelã ou gengibre, que vai ajudar também na digestão, né, quando você for voltar a se alimentar. Passo 3, você vai começar devagar e escutar o seu corpo. Se você nunca fez jejum intermitente antes, não comece a fazer 16 por 8 logo de cara, comece com 12, o 12/12, né, como eu falei. Caso seja muito forte para você logo de cara. Comece a pular o café da manhã ou jantar 1 ou 2 horas após o período que você está acostumado a comer. Então você espera 1 hora ou 2 horas depois você come, para você ir se adaptando com a ideia de fazer o jejum, começando devagarzinho. E pessoal, se você sentir tontura, dor de cabeça, irritabilidade, algum desconforto durante o jejum, você para imediatamente de fazer o jejum e vai comer algo leve, como uma fruta ou iogurte, porque para você não passar mal, tá? Passo 4 é você integrar na sua rotina exercícios leves e gerenciar a sua fome. Para você maximizar o jejum intermitente, a perda de gordura na barriga, você vai fazer o jejum junto com atividades físicas. Treinos leves durante o jejum. Então, quando você estiver com jejum, você pode sim fazer exercícios leves, tá? Para não ficar tonta, né? Não passar mal. Isso vai potencializar a queima de gordura ainda mais. E evite exercícios intensos, principalmente se você se sentir fraca. E o ideal é você malhar durante o período final do jejum, quando terminou, e quando você estiver se alimentado, né? No período de janela de alimentação. Aquelas 8 horas que você tá se alimentando, né? Se você fizer o jejum 16/8. Aí nas 8 horas, você pode sim malhar, que é melhor. Passo 5 é você monitorar o processo e fazer ajustes, caso precise. Pese-se 1 vez por semana, principalmente no período da manhã, sem roupa, né? No seu quarto. Aí você se pesa para ter certeza do seu peso, para ver como é que ele está, se está diminuindo, né, se está funcionando o jejum. Você também vai medir a circunferência da sua barriga e caso não veja melhora nenhuma em 4 a 6 semanas, então você tem que reajustar o protocolo ou a sua alimentação. Lembre-se que o jejum ele funciona melhor com déficit calórico leve, então foque em porções controladas. Passo 6, evite erros comuns. Vou te alertar sobre alguns erros que podem acontecer durante o jejum para você não fazer. Então, comer demais durante a janela de alimentação. Então, não é carta branca, assim, você vai poder comer qualquer coisa depois que terminou o jejum, de jeito nenhum. Você tem que focar na qualidade do alimento. Priorize alimentos saudáveis. Depois de terminar o jejum, você não pode sair por aí atacando o Big Mac, porque só o Big Mac ele tem mais de 1000 calorias e vai estragar todo o seu processo, né? Você ficou ali fazendo jejum e vai adiantar nada se depois você comer uma coisa dessa, um Big Mac, uma coxinha, uma pizza, não é isso. Em vez de você comer essas comidas nada saudáveis, você foca em alimentos que são nutritivos, que vão deixar você saciada, como por exemplo, proteínas magras, como frango, ovo, peixe, carne, que vai te ajudar a manter a sua saciedade. Gorduras boas como abacate, azeite de oliva, castanha, que são ótimas para o corpo e para o seu cérebro. Carboidratos complexos, como arroz integral, batata doce, aveia, que são muito bons para te ajudar também a controlar a fome e evitar picos de açúcar no sangue. Outro erro é você querer resultados imediatos com o jejum. A gordura da barriga, ela demora para ir. Então você tem que ter paciência. Em 4 a 6 semanas você já vai começar a notar a diferença dessa gordura na barriga, se você fizer tudo certinho. Então eu vou agora falar um exemplo de como você fazer esse jejum de 16/8 que eu indiquei aqui. Às 10 horas você vai fazer o início da sua alimentação. Você vai almoçar uma salada com proteínas como frango grelhado ou atum, acompanhado de
salada e abacate. Às 2 horas da tarde você vai fazer um lanche com um punhado de nozes ou frutas. Às 16 horas você vai jantar com um prato colorido de legumes assados, acompanhado com uma proteína como um filé de frango ou um filé de peixe. E às 18 horas você vai encerrar a sua alimentação, começando o jejum intermitente, lembrando-se de se hidratar. Se esse vídeo foi útil para você, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, coloca lá no grupo do WhatsApp. E se você tiver alguma dúvida sobre o jejum, quiser fazer algum comentário, é só deixar aqui que eu vou ler todos os comentários. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.